Olá, amigos, olá, amigas do Economia e Desenvolvimento. Estamos iniciando o último programa do mês de outubro, no mês 10 de 2021. Já estamos quase lá no final do ano, 2 meses, acaba o ano de 2021 e entramos lá para o ano de 2022, que traz muitas coisas. O ano que vem vai ser um ano realmente muito tumultuado, cheio de coisas, tem eleições para governos, chamadas eleições majoritárias, para o governo federal, governos estaduais, enfim. O Brasil vai ferver mais ainda do que já tem fervido, né, nos anos anteriores, em 2022. Desejando, claro, para vocês uma boa semana de trabalho. E hoje vamos, nosso Economia e Desenvolvimento, fazer aquilo que temos feito nos últimos anos, ou seja, começar com o momento empresarial. E nesse momento empresarial, Jader Bruno Cavalheiro. Obrigado pela tua presença, Jader. Sempre é muita honra do programa te receber. Prazer, Silvio Lopes. É Jader Branco Cavalheiro. Jader Branco Cavalheiro. É Jader Branco Cavalheiro. O que eu falei? Bruno. Ah, Jader Bruno. Então, mas tranquilo. Isso aí está chegando o número 10 do mês de 2021 e a gente já está carregando toda essa tensão toda, né? Como eu falei, para o 2022 vai ser pior ainda. Mas, Jader, naturalmente que os assuntos aqui dizem respeito à questão do momento empresarial, que é o título do espaço, mas as relações das empresas, a forma como as empresas encaram o mercado, como elas ganham o mercado, como elas se consolidam no mercado, como elas buscam a eficiência empresarial. Isso passa muito pela atuação dos contadores, na área da técnica de contabilidade. Como é que tu está vendo assim, a relação dos empresários com o meio contábil? Bom, quero primeiro saudar aqui o Silvio, né, que é o apresentador do programa, saudar a todos os empresários, saudar a todos os contadores e técnicos de contabilidade. E referente ao meio empresarial, eu entendo que um dos desafios do empresário é a carga tributária. Uhum. E essa carga tributária, ela tem assim um enorme desgaste para o contador, para apresentar, né, para apurar os seus resultados e o pagamento de impostos, recolhimento de impostos. Uhum. Aumentou a carga tributária agora ou a arrecadação em setembro em 12,9%, né? Isso cada vez mais parece que ou é a eficiência da Federal ou a carga tributária está aumentando. Não seria também pelo represamento do pagamento de impostos em função da pandemia? Bom, pode ser, né? Há muita negociação, há muitos refis que se chamam, né? Que são refinanciamentos. Estão sendo pode pagos, ser, né? Pode ser também, né? Mas aumentou a arrecadação. Nós temos hoje 400 mil leis tributárias no país. Não leis, normas tributárias. Normas tributárias. A lei em si, a gente chama que é a lei, né, que determina, que indica o que cada um tem o seu dever, a sua obrigação, mas, ao mesmo tempo, posteriormente, são feitas instruções normativas. E essas instruções normativas que, muitas vezes, elas tumultuam, todo dia está sendo alterado. Então, aqui na Receita Federal, na Receita Estadual, na Receita Federal, há uma série de normatizações. Então, assim, se é um escritório pequeno com um contador, ele tem que se virar em muitos para, né, atender essa legislação. A necessidade. Me parece que esse sistema contempla para aqueles grandes escritórios, porque para grandes escritórios tem 10 pessoas para interpretar uma norma, enquanto num escritório pequeno, tu tem um contador para interpretar diversas normas. Uhum. Né? E o que a gente vê também é uma falta de espaço para que haja um debate entre os contadores, técnicos de contabilidade e os órgãos de fiscalização. Mas isso compete também ao Conselho de Contabilidade ou não? Uma parte disso? Eu entendo que sim, e esse também é um dos dos pilares da nossa plataforma, que é defender exatamente, né, um debate maior de como se faz esses compromissos, né, de cumprimento das normas. E me parece que o Conselho tem muito tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver, né? Porque diz direto com a profissão. Mas me parece que hoje o Conselho se furta dessa responsabilidade. Então, falta esse maior debate, né? Por exemplo, nos órgãos públicos, nós temos um espaço do contador, do técnico de contabilidade. O
o profissional, ele tem, às vezes, carrega diversos processos, né, fiscais ali e tem que entrar em filas gerais, né, em relação a outras profissões. Muitas vezes esses órgãos têm espaço. Né? Não há, o advogado, por exemplo, tem isso, né? Então não há correlação, como faz com o advogado, a entidade que representa os contadores e os técnicos de contabilidade se omite nessa questão. Eu acho uma coisa muito grave. Aliás, eu denuncio isso há muitos anos. Eu sou economista, tenho muitos amigos contadores, técnicos de contabilidade, amigo de lideranças verdadeiras da área de contábil que também sentem essa omissão do Conselho. Porque na hora de impor a regra, a Receita Federal chama a profissão da contabilidade. Mas na hora de a gente buscar a Receita Federal, a gente é tratado como qualquer um. E eu acho que deveria haver, a meu ver, desses órgãos, não é só a Receita Estadual também, um respeito maior pela profissão, e a gente vai batalhar pela nossa chapa, né, que estamos trabalhando aí na campanha, para que ocorra isso aí. Aliás, isso é uma coisa, digo mania, não sei se é uma mania, do setor público em geral, né? O setor público em geral que desdenha da sociedade que os mantém, né? Então, essa coisa acontece com vocês, com os contadores, com certeza acontece com outras categorias também, e é uma coisa inadmissível. Nós temos que exigir eficiência do Estado, né? Perfeito. Porque o Estado, afinal de contas, quem mantém o Estado somos nós, e mantemos o Estado exatamente para termos a retribuição ao que nós pagamos de impostos, que foram um recorde esse ano, como tu colocaste aí. Mas uma das outras questões, muito importante, Jader, é a questão dos planos de saúde do contador, do técnico de contabilidade. Nós passamos por uma séria crise, né, da pandêmica e que atingiu o mercado como um todo, e muitos profissionais hoje não têm nem recursos, né, para que tenham um plano de saúde mais apropriado, né? E ao longo do tempo a gente vê que o Instituto de Previdência do Estado, ele está aberto para negociações com as diversas categorias. A OAB já fez, por exemplo. Exatamente. Os advogados hoje. Eu também sou advogado. Eu também sou advogado, né? E sou servidor do Estado. Então eu tenho IP pela OAB. Não, pelo Estado. Pelo Estado. Pelo Estado. Mas Sim, mas a OAB hoje está possibilitando isso. O plano da OAB, ele é bem acessível, mais acessível que muitos planos privados, né? Então, a nossa chapa, a nossa campanha está sendo feita para defender que nós façamos um convênio e que vamos atender, né, os contadores técnicos de contabilidade, dentro do possível, né, do razoável, mas isso aí praticamente vai ser um dos nossos desafios. Essa bandeira que vocês estão empunhando aí em favor dos contadores e dos técnicos de contabilidade, eu nunca vi em demais chapas, né? Pela primeira vez eu vejo um debate sério que traz um assunto, uma necessidade desses profissionais ser atendida e defendida pelo Conselho. É aquilo que a nossa chapa, a nossa campanha é muito em cima do que, se nós ganharmos, obtivermos êxito, nós não vamos trabalhar para dentro do Conselho, nós vamos trabalhar para fora, nós vamos trabalhar para atender os interesses da classe contábil, né? De tentar beneficiar, trazer benefícios para os contadores e técnicos de contabilidade. Isso começa através de um compromisso, né, dessa entidade com os seus associados. Exatamente. Nós vemos assim que a Receita Federal, a Receita Estadual emite normas e demora muito tempo para que o contador e o técnico assimile aquilo ali, e o Conselho deveria ter maior treinamento, né? Dar maior treinamento, orientação, né, sistemática em relação a isso. Perfeito. E nisso nós vamos fazer. Perfeito. Parabéns e sucesso na Chapa 2 de vocês. Eu tenho certeza que, de modo geral, os contadores e técnicos de contabilidade vão ser muito bem atendidos, vão ser muito bem prestigiados, né? Daquilo que sempre quiseram, aquela que é a aspiração de qualquer profissional de ter a sua entidade representativa os representando verdadeiramente. Muito obrigado, Silvio. E nós vamos trabalhar com bastante transparência, com bastante ética. Nós vamos revisar todos os contratos que existem junto ao Conselho de Contabilidade para ver se efetivamente eles estão atendendo os interesses da classe contábil. Perfeito. Parabéns, então. Obrigado. E até um outro espaço aqui no Momento Empresarial. Tá bem, muito obrigado. Olá, somos, os humanos, seres compostos de 3 essências naturais, corpo, alma e espírito.
Se sofremos muitas doenças, é porque ignoramos esta realidade. De nada adianta cuidar do corpo e estar nem aí para a alma e o espírito. Wernher von Braun, artífice das incursões americanas no espaço, sentenciou há 60 anos. Nosso presente e futuro dependerá muito mais da nossa adesão ao espírito do que à ciência. Verdade, voltar-se ao Criador nos dá garantias de boa e abençoada vida, mas tem um custo que o cristianismo ensina, mas poucos abraçam. Viajar, conhecer novos lugares e, enfim, retirar-se um pouco do habitat alivia as tensões, mas não erradica o problema, que muitas vezes até piora. Viva a sua vida considerando essas 3 dimensões humanas e verá a diferença acontecer. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Falando sobre tópicos de direito, hoje gostaria de falar para você sobre direito trabalhista, mais precisamente sobre a estabilidade gestacional que a gestante, que a trabalhadora tem quando em contrato de trabalho. Lembrando que já está amplamente aceito na jurisprudência e na legislação que a gestante tem todo o amparo e a segurança jurídica do contrato de trabalho quando informada ao trabalhador, ao empregador, que está grávida. Mesmo que esse contrato seja por prazo indeterminado, ou contrato de experiência, ou mesmo por contrato por prazo determinado. Sabendo o empregador da situação gestacional da sua empregada, ele não poderá demiti-la, tendo que permanecer com seu contrato vigente durante todo o período gestacional e posterior à liberação ao salário maternidade. Lembrando, se caso o empregador insistir nessa situação de demitir essa empregada, mesmo sabendo da sua situação de gestante, ele terá que indenizá-la por todo esse período. Essa é a dica de hoje e aguardo ansiosamente para o próximo programa e tenham todos uma boa semana. Sejam bem-vindos ao nosso quadro de saúde no programa Economia e Desenvolvimento. Hoje nós temos a satisfação enorme de receber aqui o Dr. Leonardo Cabeda. Dr. Leonardo Cabeda é médico dermatologista e atua fortemente nessas questões de prevenção das doenças de pele. Dr. Leonardo vai nos falar um pouquinho sobre o que nós temos de novidades na questão do manejo do câncer de pele. Dr. Leonardo, ele vinha conversando comigo um pouquinho tempo atrás e nos contando dos avanços tecnológicos nessa área. E isso é muito importante, principalmente quando a gente fala agora numa sequência de meses onde nós vamos falar sobre a questão não só do Outubro Rosa, que nós estamos passando, mas em seguida o Novembro Azul e depois o Dezembro Laranja, onde a gente começa a trabalhar a questão da prevenção do câncer de pele. Dr. Leonardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Marcos. Bom dia aos telespectadores. Gostaria de agradecer o convite e a honra por estar presente aqui no seu programa. Então, gostaria de colocar aí algumas questões que eu considero importantes, em relação ao câncer de pele. O câncer de pele, ele é dentre os cânceres, de uma maneira em geral, ele é o mais prevalente no nosso meio. Hoje nós sabemos que eles perfazem mais ou menos em torno de 33% dos cânceres de uma maneira geral. Isso dá mais ou menos em torno assim, de uns 185 mil casos novos ao ano. Um volume grande. Não é? Então, a gente percebe que isso aí é praticamente um problema de saúde pública, o câncer de pele, ele ainda é o mais incidente, estando à frente ainda do câncer de colo de útero, do câncer de mama, não é?
E, por outro lado, assim, ele é um tipo de câncer que ele é muito fácil o diagnóstico, né? E ele, como nós sabemos, né, como em qualquer tipo de câncer, a precocidade, né, do diagnóstico, né, ele vai nos ditar o prognóstico, ou seja, assim, as possibilidades de cura, não é? Por exemplo, a pele ser um órgão muito acessível ali, né, a olho nu nós já conseguimos, né, fazer o diagnóstico correto e instituir medidas de tratamento precoces. Mas para chegar até esse diagnóstico, precisa que o paciente chegue até o médico, né, doutor Leonardo? Com certeza. E dentro dessa questão que a gente ainda vive, né, que é a questão da pandemia, doutor Leonardo, o senhor chegou a verificar, assim, também um certo represamento do volume de pacientes que usualmente lhe procuravam, né, para esse acompanhamento ou encaminhado pelos colegas? A gente observou isso muito na questão do represamento do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de próstata, que são 2 tumores muito importantes. Mas, claro, os tumores de pele ainda são os grandes campeões de incidência no nosso país e no mundo. E aí eu lhe pergunto, o senhor chegou a verificar esse represamento, doutor Leonardo? Sim, os pacientes, de uma maneira geral, eles procuraram evitar a idas aos nossos consultórios, não é? Às vezes o paciente costuma subestimar também as suas lesões de pele, eles olham, isso é só um sinalzinho, é uma feridinha, ficam colocando às vezes alguma pomada por conta própria, olha, esse sinal aqui eu sempre tive, mas ele aumentou um pouco, mas vamos aguardar. Então esse é o outro lado do problema, né? Muitas vezes o paciente ele fica aguardando, fica postergando, fica procrastinando ali a ida ao médico, né? E aí quando vai é tarde, não é? Em épocas de pandemia agora, viu, Marcos, realmente nós observamos essa diminuição, porque realmente, né, como tu bem colocaste, né, os pacientes eles procuraram evitar o ambiente tanto em consultório quanto em hospitais, não é? Então, muitas vezes até nós fazíamos o diagnóstico em consultório, mas o paciente ficava com medo, às vezes, de ir ao hospital, fazer um procedimento diagnóstico, fazer um procedimento cirúrgico, né, tendo em vista a questão da pandemia, tá? Então, com certeza também nós observamos esse aumento aí da incidência, isso nós estamos vendo agora, porque agora os pacientes realmente estão nos procurando, né? E a gente tem visto uma demanda maior nesse sentido. A gente fica com uma preocupação especial, doutor Leonardo, pelo fato dos dados do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, indicarem já desde o início da pandemia que em torno de 1.000 pacientes por dia deixaram de receber o diagnóstico precoce de tumores no Brasil. Isso, ao longo de pelo menos 18 meses da pandemia, se traduz em mais de 540 mil pessoas que deixaram de ter o diagnóstico inicial, precoce da doença, e vão acabar tendo esse diagnóstico de forma tardia. E nesse sentido, doutor Leonardo, eu lhe pergunto, na questão do câncer de pele, né, as pessoas ficam muito atemorizadas, né, com a questão de risco de malformações, deformações, né, do tratamento. Como tem sido essa abordagem, na verdade, da dermatologia e de todos os profissionais que tratam a questão do câncer de pele para minimizar essas sequelas, doutor Leonardo? Sim. Como eu falei, né, mas o diagnóstico precoce é tudo, né? Porque a gente fazendo esse diagnóstico mais cedo, nós vamos abordar a lesão com menor tamanho, então as cirurgias, elas se tornam, tratamento cirúrgico, na verdade, ele se torna realmente menos mutilante, né? E assim, quanto mais tempo passa, né, mais essa lesão ela vai crescer, né? Alguns tumores, como por exemplo o carcinoma basocelular, ele tem um crescimento lento, mas é insidioso, né? Mas ele vai crescer, né? Então, o que hoje nós podemos remover cirurgicamente com uma pequena incisão, às vezes o paciente deixa ali a lesão crescer por 2, 3, 4 anos e se torna maior, principalmente em áreas, né, onde realmente isso aí fica muito evidente, como por exemplo a face dos pacientes, né? E o outro grande problema que nós temos, né, e isso sim diz mais respeito ao melanoma, não é, que dos cânceres de pele, ele é o mais agressivo, não é, porque ele tem risco realmente de se disseminar rapidamente para outros órgãos do organismo, né? Nós chamamos de metástase, não é? Geralmente para pulmão, fígado e cérebro, né? E esse tipo de tumor ele leva os pacientes ao óbito e às vezes rapidamente, não é? Porque realmente é um tumor que ele tende a crescer de maneira muito veloz, não é? Então, o que acontece? Além da questão da cirurgia mutilante, né, esses pacientes que já têm tumores avançados e com lesões em outros órgãos, né, metástases, né, eles são candidatos a procedimentos mais agressivos, né, como, por exemplo, quimioterapia, né? A quimioterapia ela teve um avanço muito significativo nos últimos anos, né, com os chamados imunobiológicos, né, as chamadas imunoterapias, né?
em que esses medicamentos, quando administrados nos pacientes, eles agem especificamente nas células do tumor, né? Ele especificamente caça as células do tumor, literalmente, né? Caça as células tumorais no organismo, né? Fazendo esse bloqueio. Então, realmente os pacientes têm tido mesmo os pacientes com mau prognóstico no passado, eles têm tido uma sobrevida muito boa, né? Pelo uso desses medicamentos. Agora sim, o impacto, né, na saúde pública e até mesmo na saúde privada, ele é muito grande, porque esses medicamentos, eles têm um custo muito elevado, porque a produção deles depende de uma tecnologia muito avançada. Então, realmente, para que a gente evite expor o paciente a chegar nessa modalidade de tratamento e com pesados custos, aí, tanto aos convênios quanto ao Sistema Único de Saúde, com certeza o diagnóstico precoce ele ainda é o melhor, não é? Tanto para o sistema quanto para o paciente. Ou seja, realmente o diagnóstico precoce, doutor Leonardo, dá vantagem para o paciente não só de ter menos risco de grandes mutilações, mas da mesma forma não precisar eventualmente chegar até os tratamentos mais agressivos também, né, quimioterápicos e tudo mais. Doutor Leonardo, a gente vinha conversando também um pouco mais sobre, nesse momento agora do Outubro Rosa e do Novembro Azul, onde se levanta a questão do câncer de mama e do câncer de próstata, muitos pacientes, de fato, estão tendo o diagnóstico retardado e acabam chegando em fases mais avançadas dessas doenças e, por causa disso, acabam tendo que ser submetidos a quimioterapias, radioterapias. O quanto esses tratamentos desses outros cânceres, desses outros tumores, podem, eventualmente, favorecer o desenvolvimento de um tumor de pele? Como é que isso funciona, doutor Leonardo? Perfeito. Muito boa a tua pergunta, Marcos. Assim, em relação à radioterapia, não no momento se faz uma ressecção, vamos dar um exemplo, no tumor de mama vai se irradiar aquele quadrante da mama, ou enfim, a mama, né? A radioterapia por si só, ela já é um procedimento agressivo para a pele, né? Existe um tipo de lesão, né, que pode ser provocada pela radioterapia no local da aplicação, que se chama radiodermite. É como se fosse uma queimadura da pele. E nós sabemos que a radiação ela tem essa capacidade mutagênica, né, sobre as células da pele, ela vai modificar as células da pele. Então, muitas vezes essas lesões de radiodermite, elas podem sim funcionar como um fator predisponente para o desenvolvimento do câncer de pele naquela área irradiada, principalmente o chamado carcinoma epidermoide, que também é um carcinoma não tão agressivo, um tumor não tão agressivo quanto o melanoma, mas também tem potencial de se espalhar pelo organismo. Em relação aos tratamentos quimioterápicos para diversos tumores, seja de próstata, mama, rim, enfim, pulmão, os quimioterápicos, de uma maneira geral, o que eles podem determinar no nosso organismo? Um fenômeno que nós chamamos de imunossupressão, ou seja, pode reduzir as defesas do organismo, E essas defesas elas não são apenas contra agentes infecciosos. Nós sabemos que o nosso sistema imunológico ele repara constantemente aquelas células que, digamos assim, são originadas de maneira errônea, E a reprodução dessas células com código genético alterado é que vai gerar os diversos tumores. E no câncer de pele não é diferente. Então, no momento que a gente tem um quimioterápico agindo sistemicamente, no nosso organismo, nós geramos uma imunossupressão a esses pacientes, que estão candidatos à quimioterapia, estão fazendo quimioterapia, e a partir daí nós temos sim observado, existem trabalhos publicados em literatura médica internacional que mostram um aumento da incidência dos cânceres de pele, sobretudo o carcinoma epidermoide, em pacientes submetidos a tratamentos quimioterápicos imunossupressivos. É o caso dos transplantados também. Os pacientes transplantados eles fazem muito carcinoma epidermoide pelo uso da medicação imunossupressora. Ou seja, é tão importante a gente trabalhar muito com a detecção precoce de todos os tumores, porque inclusive outros tumores que nada tem a ver num primeiro momento com pele, se forem diagnosticados de forma tardia, os tratamentos complementares com quimioterapia e radioterapia podem propiciar o surgimento de lesões tumorais de pele, doutor Leonardo? Muito importante isso. Doutor Leonardo, a pergunta, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, tem sido maravilhosa a nossa conversa, maravilhoso esse nosso encontro, mas a pergunta que não quer calar, que todo o público sempre faz, em relação à questão de pele e de exposição ao sol. Afinal, preciso tomar sol para fazer a vitamina D, a conversão da vitamina D. Qual é o melhor horário, doutor Leonardo, para isso? Perfeito. Em termos não só de receber essa melhor conversão da vitamina D, mas ao mesmo tempo prevenir
as doenças de pele? Bom, isso é uma polêmica que, inclusive, a própria indústria mesmo lançou no mercado, né? A indústria de protetores solares, né? O uso do protetor solar, ele prejudica a síntese da vitamina D na pele. Nós sabemos a vitamina D, na verdade, a principal fonte de síntese realmente é pela pele, através da exposição solar, né? Como aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente é um estado que também o pessoal não pega muito sol, a gente não tem muitas horas de sol ao longo do ano, o pessoal acaba fazendo reposição via oral. Mas, enfim, o principal realmente é a exposição ao sol. Eu sempre digo, né, o sol ele tem que ser tomado de uma maneira racional, não é? Então, em relação a horário de exposição, né, a gente sempre orienta os pacientes, né, de maneira, como eu falei, racional, não é? Evitar aquele horário em que a incidência da radiação ultravioleta, né, que é a principal causadora do câncer de pele, né? Então, evitar aquele horário. Exposição direta, como eu digo, né, das 10 às 16 horas. Não é? No horário de verão antigo era das 11 às 17, né? Então, esse horário, não que a pessoa não possa ir à praia, né, e até o horário que a gente vê, na verdade, o pessoal frequentando mais praia, piscina, pode ir, mas assim, tomando aquelas medidas que são importantes. Com o uso do seu protetor solar, no mínimo fator de proteção solar número 30. Utilização de óculos com lentes com proteção ultravioleta, porque nós sabemos que a radiação solar, além do câncer de pele, nós temos a questão da catarata precoce, não é? Pode opacidade cristalino ali, não é? Uso de bonés. Hoje em dia nós temos, inclusive, roupas, né, com proteção UV, não é? As chamadas UV-Line, né? Então, essas roupas, elas realmente conferem um certo grau de proteção, mas não isentam do uso do fotoprotetor. Tá? Do protetor solar, fator 30. Com tudo isso que o senhor falou, ficando embaixo do guarda-sol, naquele horário do pico do sol, isso realmente dá a proteção necessária? Dá uma proteção, protege. Perfeito. Aí nós temos a questão, como tu bem abordaste, né, Marcos? A questão da vitamina D também é importante. Eu sempre digo, pessoal, não vamos virar morcego para dentro da caverna, né? Então é importante, o sol ele é saudável, a gente precisa dele justamente para essas questões. Tempo mínimo de exposição ao sol para conversar com vitamina D. Se a pessoa pegar ali, 5 minutos de exposição solar, no iniciozinho da manhã, tipo entre 8 e 9 horas ali, até pode ser até um pouco sem o protetor mesmo. Apenas 5 minutos. 5 minutinhos. Depois passar o seu protetor ali 3 vezes por semana ali. E o protetor solar, ele não vai barrar 100% a radiação. Os protetores, a gente sabe, um fator 30 ali, ele vai nos dar um torno assim de 94, 93, 94%. Vai passar sempre alguma coisa que vai ser o suficiente ali, né? Então, o uso do protetor solar, sim, ele deve ser encorajado. Ele tem um impacto positivo na prevenção. Tanto das lesões precursoras dos cânceres de pele, como do próprio câncer de pele propriamente dito. Né? Então, acho que tem que usar, e como eu digo, sempre sol na medida certa, tomado de maneira racional, tá? E responsável. Doutor Leonardo, foi uma satisfação enorme lhe receber aqui no nosso programa. Agradecemos a sua audiência e vamos até o nosso próximo encontro. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Essa semana marca pelo feriado de finados. Tradicionalmente, é o dia que lembramos dos nossos antepassados que já se foram. Na minha opinião, o dia é apenas uma mera formalidade, pois ninguém precisa de um dia especial para lembrar de quem gostava. Eu lembro diariamente das pessoas que já partiram e que eram do meu círculo de amor. Tenho saudade de todos, tios, avós, primos. E quanto mais velho fico, mais saudade eu sinto. A velha pergunta: quanto pagaríamos para ter uns 10 minutos junto com alguém especial que já se foi? Penso que o finados tem outra conotação. É um dia para lembrar dos vivos, que no ano que vem poderão estar mortos e que hoje sai de graça conviver com ele durante uns 10 minutos, 1 hora, um dia. Então convido a todos, ao invés de irmos visitar matéria morta, vamos à casa dos nossos amados e celebrar a vida. Nossos mortos não estão no cemitério, eles estão dentro de nós, guardados junto com o que temos de melhor. Uma boa semana a todos. Bom, estamos de volta com o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Para lembrar para você que no próximo mês de novembro, já estamos chegando aí, o programa inédito foi no dia 30, agora já estamos no mês de novembro, mas entre os dias 23 e 24 vamos ter a eleição ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul.
Essa é uma entidade, uma instituição extremamente importante. Toda a economia, toda a sociedade precisa do trabalho do contador e do técnico de contabilidade para evoluir. Não há evolução na vida civilizatória se não existe o trabalho desses profissionais. E é por isso que nós abrimos espaço aqui para a Chapa 2, por exemplo, que veio através do Salésio D'Agostinho, que é o líder da Chapa, solicitar esse espaço para mostrar o que ele pretende fazer para que o Conselho Regional de Contabilidade faça aquele papel para o qual ele foi constituído, que é atender às necessidades dos contadores e dos técnicos em contabilidade. O que não está acontecendo, pelo menos esta é a minha visão como economista e acompanhando sempre o trabalho do Conselho Regional aqui em Porto Alegre e também do Conselho Federal de Contabilidade. Bom, então nós temos hoje aqui a presença do Eduardo Bugalo. Eduardo, muito prazer, obrigado pela tua presença aqui. E da Cátia Oliveira, que vão aqui falar conosco sobre essa questão toda envolvendo aí o Conselho e a eleição dos próximos dias 23 e 24. Eduardo, vamos começar por ti aí. Como é que tu está vendo essa questão, né? Vamos focar um aspecto, que é a questão da educação, do Conselho Regional de Contabilidade. Obrigado, qual é a contribuição dele nessa área de educação? Obrigado, Silvio. Então, dá um oi para todo mundo. Eu sou professor universitário, então eu trabalho já desde 2004, como professor de contabilidade e de administração. Eu represento o pessoal de São Leopoldo, grande São Leopoldo. Moro em São Leopoldo. E a gente, como eu trabalho bastante, eu já fui coordenador de curso de ciências contábeis, enfim, e a gente percebe nesse tempo todo que existe uma dificuldade muito grande no que diz respeito à educação de contabilidade, os cursos superiores de contabilidade, no que diz respeito ao protagonismo do Conselho Federal e do Conselho Regional de Contabilidade no país inteiro, né? Eu vou trazer um dado assim, que para mim é muito alarmante, assim, é muito preocupante. O MEC, o Ministério da Educação, ele estabelece as diretrizes curriculares nacionais. O que é isso? É uma legislação do Ministério da Educação que trata o que precisa ter um curso superior de contabilidade para que uma instituição possa se escorar nisso para criar um melhor curso, para que esse curso possa ser direcionado para a comunidade, né, para o mercado. As diretrizes em vigor hoje do curso de Ciências Contábeis datam de 2004. Ou seja, nós hoje estamos formando contadores segundo uma norma que imaginava como deveria ser esse contador em 2004. Aliás, em 2004 eu estou sendo bonzinho, né, Silvio? Porque, na verdade, se a lei saiu em 2004, a discussão já é de... Claro. Se 17 anos a gente está discutindo alguma coisa que ainda nem está, imagina quanto 20 tempo... 20 anos antes, né? Eu me dei o trabalho ontem, Silvio, de procurar na internet como era a vida em 2004. E aí tem alguns detalhes que eu acho interessante. A gente usava Orkut em 2004. Quem não tinha Orkut estava fora do mundo. Estava fora do mundo, mas o Orkut hoje era quem está fora do mundo é o Orkut, né? O Orkut era grande. Foi a primeira rede social. Eu me lembrava disso, Marco, aí foi há pouco tempo, né? 17 anos, Silvio. 17 anos. O profissional de contabilidade que está saindo da faculdade hoje é um profissional que foi idealizado 17 anos atrás. E a gente tem aquelas discussões que a gente... mas a faculdade não forma... Tá, mas e o conselho, onde é que entra nisso, né? O Ministério da Educação está preocupado com, sei lá, um portfólio de 50 cursos superiores. Contabilidade para o Ministério da Educação, com todo respeito, é mais um curso. Nós, enquanto protagonistas da área de ciências contábeis, porque esse cara vai estudar 4 anos de contabilidade... E depois ele vai para o mercado e nós vamos conviver com ele no mercado por, sei lá, o tempo todo que ele vai trabalhar, 50, 60, 70 anos. Então, de que forma nós, enquanto gestores, como responsáveis por ter um mercado de contadores útil para a sociedade, que a gente possa, de alguma forma, ser visto pela sociedade como, de fato, se protagoniza a nossa profissão, né? Que pressão a gente faz do Ministério da Educação para isso, né? De que forma a gente instiga para que a gente consiga ter uma educação melhor. Então, isso para mim é um fato muito alarmante. Em 2007 foi quando o Steve Jobs, lá nos Estados Unidos, lançou o iPhone, por exemplo. Não existia nem smartphone em 2004. Hoje em dia, eu duvido que alguém que esteja nos assistindo consiga imaginar sair de casa sem pegar seu smartphone.
Se o cara sai, ele volta para pegar. Claro que volta. Claro. E já aconteceu de eu estar na BR-116, né? esqueci meu celular. E voltei. Tem que voltar. Tem que voltar. Imagina hoje um empresário que ele precisa da informação para tomada de decisão na palma da mão, cara. Ele não vai ligar para o contador, para não sei o quê, para saber a informação. Não, eu quero saber aqui no meu celular. Tá certo. Aqui, esse é um dos aspectos importantes que nós estamos tratando aqui agora com o Eduardo, mas eu gostaria, viu, Eduardo, eu vou conversar um pouquinho com a Kátia, porque em primeiro lugar, eu quero perguntar para ti, Kátia, o seguinte, tu usaste o Orkut ou não? Sim. É? Sim, nós somos do tempo do Orkut, tu era novinha, estava zero, do tempo do Orkut também, né? Sim, sim. E de lá para cá as coisas mudaram muito, né, Kátia? Demais. Kátia, a Kátia é representante aqui também dos pequenos escritórios de contabilidade, que são milhares que existem por aí, e tem um papel fundamental, né? Na economia, na sociedade, tá, para os profissionais, para a categoria e para o próprio conselho, né, que se nutre da contribuição desses escritórios e desses profissionais. Como é que tu está vendo assim, como é que tu, ao longo dessa história do conselho recente, né, que tens o escritório, como é que tu está vendo assim o amparo, vocês são amparados pelo conselho de uma maneira geral? Bem, cumprimento a todos os colegas, contadores, técnico de contabilidade. Então, eu tenho um escritório pequeno, né? Aqui em Porto Alegre mesmo? Aqui em Porto Alegre. E acho que essa falta de orientação do Conselho de Contabilidade está muito pendente e forte, a falta dele, né? Porque hoje a gente se cadastra nos órgãos, né, públicos para receber os e-mails, né, das atualizações, né, das muitas mudanças que tem. E simplesmente tu recebe aquilo ali e tem que entrar naquela página e ler toda a legislação que toma muito tempo, né, e que a gente às vezes não tem hoje, porque a vida é uma correria, e que eu acho que sim, que o Conselho poderia prestar essa informação para a gente de uma forma resumida, né, e clara, que está faltando deles fazer isso com a gente. E que a gente... E um profissional desse, nesse nível, assim, o microempresário, ele tem essa dificuldade toda. E uma entidade como o Conselho, ela foi criada exatamente, claro, favorecer todos eles, né? Até porque um dia tu gostará de ser grande, né? Todo que começa em pequeno gostará de ser grande. Sim. Mas essa caminhada exige o quê? Exige profissionalismo, tem um custo muito elevado. Sim. E, sobretudo, a qualificação e o amparo da sua entidade, que é, afinal de contas, no caso do Conselho de Contabilidade, dos contadores e dos técnicos de contabilidade. Faltando isso, claro que aí a coisa fica mais difícil ainda, né? Fica. Por isso que a gente, nossa chapa 2, quer entrar forte nessa mudança e fazer isso, fazer valer para todos nós profissionais de contabilidade. Eu acho que é uma aspiração, viu, de todos o pessoal ligado ao Conselho de Contabilidade. Eu nem falo só do Conselho de Contabilidade, mas do Conselho Federal também, que também tem do ponto de vista nacional, tem um papel fundamental de amparar esse profissional, né? Eu como jornalista, assim, a gente sentia muito o Sindicato dos Jornalistas, tempos atrás, que também nos representava. A ARI é uma entidade mais social do que coisa, mas a falta, porque naquele tempo não é o caso, aí me parece que não é o caso, o sindicato se filiou a um partido de esquerda, o PT, e nos largou. Quem não era do PT, nem filiado eles aceitavam. Então, é realmente complicado. Mas eu sinto que vocês precisam realmente uma sacudida no Conselho, porque é fundamental o papel dos pequenos escritórios de contabilidade para a solidificação do próprio Conselho, né? Eu acho, não é, Eduardo? Eu acho que não é que funciona assim? Eu acho sim, Silvio. E assim, todo ano a gente paga a nossa anuidade, né? Isso, a contribuição. Nossa contribuição lá para o Conselho. E eu pago assim, doendo, assim, porque eu acho muito caro. Eu acho muito caro. Até pelo retorno que não tem. Exatamente Esse isso. É o problema. Exatamente. Pega, por exemplo, assim, as discussões que tem hoje no Brasil em relação à carga tributária no Brasil. Eu vou fazer um paralelo para a gente poder entender isso. Os impostos no Brasil são muito caros, concordo, são muito caros. Mas daí vai ter alguém que vai dizer, não, mas na Alemanha o imposto é mais caro que no Brasil. Realmente é mais caro. Só que na Alemanha ele não precisa pagar a Unimed, ele não precisa pagar o colégio do filho, ele não precisa pagar a guarita para segurança 24 horas, né, para o teu prédio. Por quê? Porque o imposto é mais caro, mas tu recebe isso na forma de serviços. Exatamente. E aí eu quero fazer esse paralelo com o CRC. A anuidade é muito cara e o que a gente... Qual é o serviço, o retorno, né, que o Conselho dá para nós, né? Eu vou trazer um exemplo que para mim é... O CRC, ele tem um evento que ocorre a cada 2 anos. É um evento que é para ter... Bala. É um evento, é o congresso que foi agora há pouco, inclusive. Semana retrasada.
Aí tu pensa assim, não, olha só, eu estou pagando essa anuidade altíssima lá para o conselho, mas pelo menos vai ter alguns eventos em que a gente vai poder, né? Vai ter esse evento que a gente vai ter um retorno. A gente vai poder ver excelentes palestras, eu vou poder articular, fazer network, a melhor coisa que tem, tu poder fazer network em eventos, tu conhece gente de outros lugares, né? R$ 2.900, e aí eles dizem lá no site que eles vão dar um desconto para quem é do CRC, R$ 1.450 para participar de um evento que tu não ganha, acho que ganha uma pastinha, aliás, eu nem fui no evento, porque eu fico revoltado com isso, né? Mas para ganhar uma pastinha para poder assistir palestra. É óbvio que não tem que ser de graça, eu acho que o evento tem todo um custo e de alguma forma... Mas R$ 1.500 para participar de um evento, que deveria ser um evento... Inclusive online, agora tem o híbrido, né? O online é quase R$ 300 com esse tal desse desconto que eles criam, né? Imagina, podia ser um evento assim de 50 pila, que poderia ter contador do Brasil inteiro participando online. É verdade. Podia ser uma forma assim de gerar uma integração nacional na área de contabilidade, fazer R$ 300 o evento online. Silvio, estudante no evento presencial tem que pagar R$ 725. Eu fui consultar ontem. Isso é preço que se cobre de um estudante para participar de um evento que não... Ah, não, esse aqui está estadia, está passagem aérea. Não. É só o evento. R$ 725 para estudante. Isso mostra o distanciamento do Conselho em relação àqueles que os mantêm, né? Porque quem os mantém são os profissionais. Porque é uma gestão de evento. Eu acredito que imagina, agora eu estou pensando, tentando imaginar pela cabeça deles. Eles têm um público e eles têm um evento e que muita gente pagaria para estar nesse evento. Mas isso dá, né? Tem um retorno financeiro interessante, dá dinheiro. Claro. Então como é que nós vamos maximizar o nosso ganho? Isso é para quem está preocupado em maximizar o ganho. Mas quem está preocupado em maximizar a participação, a discussão nacional, usar um evento desses para tu colocar... Eu não sei quantos tinham no evento, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas? Mas... Imagina, 1.500 pessoas, né? É um evento para ter 50.000 pessoas. É verdade, Online, tu bota 2.000 lá na plateia e tu pode ter 40.000 pessoas... no Brasil inteiro. Com certeza. É uma das coisas que tem que mudar no Conselho. Para encerrar, Kátia, qual é a tua... Está bem otimista em relação à chapa? Está sentindo isso com os colegas? Muito, porque os colegas, a gente está tentando falar para os colegas e atrás e mostrar essa diferença de que vai ser com a nossa chapa lá e com que já está com o Conselho, o que ele está oferecendo para os profissionais. Mudança, né? Isso. Que o negócio é mudar. Kátia, mudar. Parabéns aí pela tua agregação a essa chapa. Também tenho certeza que os contadores e os técnicos de contabilidade um dia vão chegar a ter essa sabedoria e saber que precisam, né? Precisam avançar. Eduardo, teu toque final, um segundinho. Não, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa. É fundamental essas discussões, não só para a contabilidade em si, mas para o meio empresarial como um todo, Silvio. Tu presta um serviço para o Rio Grande do Sul que eu acho que é fundamental para qualificar a gestão, para qualificar as questões empresariais, que eu acho que isso é fundamental. Eu acompanho já discussões sobre recursos humanos, a gente tem discussões interessantes sobre meio jurídico, que eu acho que isso fortalece a economia do Rio Grande do Sul e eu acho que tu está de parabéns. E essa questão do Conselho aqui não é a questão só do Conselho e dos profissionais, do segmento contábil do Rio Grande do Sul. É todo empresariado do Rio Grande do Sul. É todo empresariado e a sociedade, que a sociedade ganha com isso. Na medida em que tiver profissionais categorizados, qualificados, empresas saudáveis, nós vamos ter mais emprego, mais eficiência, menos custo, quer dizer, a sociedade toda ganha com isso. Obrigado, Eduardo, pela tua presença. Obrigado. Kátia, também, sucesso para vocês aí. Da chapa 2 do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. Não esqueça, chapa 2. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Bom, nesse último espaço do Economia e Desenvolvimento dessa semana, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais. Eu que agradeço. Doutor Gustavo Bernardi, um dos assuntos que vem aí, claro que preocupando as pessoas e tal, a partir da pandemia do ano passado, muitos perderam empregos, outras perderam renda e tal, é a questão do endividamento. Alguma novidade nessa área? Sim, Silvio, exatamente. E casualmente eu tenho recebido muitos e-mails com relação a isso. Nós tivemos agora em julho deste ano uma alteração no Código de Defesa do Consumidor e na legislação do idoso que trouxe para nós, trouxe para a legislação brasileira algo que não existia, que é a chamada recuperação judicial da pessoa física. Todos nós conhecemos e sabemos que existe a recuperação judicial das pessoas jurídicas, mas de julho para cá foi publicada uma lei, número 14181, chamada Lei do Superendividamento. O que essa lei traz? Essa lei possibilita que aquelas pessoas que tenham um grande volume de débitos, um grande volume de dívidas que impacta na sua sobrevivência, que impacta na manutenção da sua atividade diária, que possam agrupar todos os seus credores, agrupar todas as suas dívidas e, através de uma mediação feita pelo judiciário, chamar esses credores e renegociar as suas dívidas. E é muito interessante porque essa renegociação permite uma redução dos juros, uma redução da mora, um alargamento dessas dívidas para até 5 anos e um limitador. Estabelece que a pessoa só pode comprometer 30%, 35% da sua renda com essas dívidas. E isso é tão interessante, tão eficaz, que aquele credor que é chamado para vir renegociar e não vem na audiência de renegociação, ele fica para o final da fila e somente depois de ter pago os outros credores. Então, uma medida muito eficiente é a chamada Lei do Superendividamento. Ela é uma lei nova, ela foi criada em julho deste ano, justamente, Silvio, em razão do aumento exponencial da dívida das pessoas físicas, porque perderam renda, porque reduziu o trabalho, porque reduziu a atividade econômica, porque aumentou os juros, né? E essa legislação veio para facilitar essas renegociações. Tem uma particularidade, essa legislação não pode ser utilizada para aquelas dívidas que são dívidas reais, financiamentos habitacionais, financiamentos com crédito hipotecário. Esta é a única exceção. Porém, todas as outras formas de financiamento, todas as outras formas de desconto em conta, todas as outras dívidas que não sejam dívidas de serviço, mas que sejam dívidas financeiras, que impactam no dia a dia das pessoas, que impactam no dia a dia do consumidor, podem ser renegociadas, né? É claro que tem que se fazer um trabalho, tem que se fazer um levantamento, tem que se fazer uma proposta conciliatória para levar nessa audiência, mas essa medida é muito eficaz. Ela está sendo pouco usada porque as pessoas desconhecem, Silvio, né? Mas ela é muito eficaz, ela é muito semelhante a uma legislação americana que permite justamente algo muito parecido com isso lá nos Estados Unidos. E até porque eu acho que a sociedade hoje está sofrendo os efeitos agora do tempo todo da pandemia que aconteceu. Sim, muita gente perdeu renda, muitas pessoas foram, em razão da perda da atividade econômica, foram buscar financiamentos acreditando que a atividade econômica ia retomar. Isso não aconteceu ou não aconteceu na velocidade que a gente esperava, né? A inflação pegando, a recessão prevista para o ano que vem muito pesada, né? E a gente vê as pessoas hoje impactadas, as pessoas não sabendo o que fazer, tamanha é o comprometimento financeiro que essas pessoas têm. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui. Quem quiser ter uma assessoria do doutor Gustavo, tem aí os veículos, né, para chegar até o senhor, né? Bernardi Advogados Associados. Um grande abraço. Eu que te agradeço, Silvio. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, para encerrar o programa dessa semana, estamos aqui com o Adriano Campos. Adriano, obrigado pela tua presença. Perfeito. Obrigado. O Adriano que é controller lá da Russell Bedford. Adriano, muitas coisas, claro, que estão aí em função do controller de uma empresa, instituição como a Russell Bedford. Uma das coisas é o ISO 9001, essas coisas de qualificação empresarial. Fala um pouquinho sobre o ISO 9001. Perfeito. Sistema de gestão da qualidade. O que é? A companhia conseguir diagnosticar, né, os processos existentes nas empresas, a padronização, o engajamento dos profissionais envolvidos, alta gestão efetivamente e o mapeamento de processo. Isso é o fundamental.
né? Isso contribui única e exclusivamente com a possibilidade de tu garantir a eficiência e eficácia dos processos existentes nas companhias. Perfeito. O que faz, assim, digamos assim, o que é o compliance numa empresa? Perfeito, vamos lá. O compliance, na verdade, nada mais é do que a valorização efetivamente dos valores, as crenças, né, e os objetivos que cada companhia possui no seu até quadro de avisos, e eles são visíveis, né, para a comunidade. Porém, eu digo os colaboradores e tal, porém, a diferença está entre o conceito e a aplicabilidade diária. Então, é justamente o compliance, né? Hoje, a garantia, né, do mundo corporativo, isto é de extremamente importante em função de nós trabalharmos, né, com vários colaboradores, né, multidisciplinares, culturas diferentes, mas, acima de tudo, desenvolvendo atividades num grupo. E qualquer ineficiência da atividade de alguns colaboradores atinge justamente compromete a imagem da companhia. A compliance seria, assim, a cultura da empresa? Também. Cultura, objetivos, procedimentos e estar sempre no dia a dia com aquilo que é o quê? O padrão e dentro da norma aceitável. Como é que é passar essas variáveis, né, que acabam contribuindo para a eficiência, o desenvolvimento, a consolidação da empresa, a busca de novos mercados, esse avanço, como é que é passar isso para o empresário? Acima de tudo cada um precisaria enxergar o quê? O seu objetivo principal, além do seu core business. Seu foco, né? Exatamente. É o que sempre nós vamos enxergar, que todo e qualquer processo, isso sempre contribui para uma melhor gestão do empresário. Isto é, sem dúvida, fundamental à existência. Esse papel teu aqui, o papel que tu exerce lá como digamos assim, controller, é um papel multidisciplinar, né? Perfeitamente. Eu atuo em todas as áreas da companhia, diretamente com o nosso CEO, Roger Maciel, que nos dá, né, toda a possibilidade, né, e a capacitação necessária justamente para que a gente consiga prestar um serviço para os nossos clientes. Primeiro, um serviço eficiente e um serviço eficaz. A eficiência é fazer o certo e a eficácia é fazer o certo da maneira correta. Perfeito. Isso é uma coisa que, aliás, é um segredo para uma empresa ser eficiente e eficaz, né? Perfeito. É um dos maiores segredos que acaba contribuindo para a empresa a crescer. Perfeito, sim. Com relação, digamos, nós estamos hoje no mercado globalizado, né, há muito tempo, e cada vez mais essa integração internacional faz com que muitas formas de atuação, digamos assim, de ação empresarial seja copiada de outros países e tal. Como é que nós estamos em termos internacionais em relação ao compliance, em relação à questão da qualificação? Principalmente Russell e a preocupação com a garantia da prestação dos serviços para os nossos clientes, até mesmo para os nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores. Mas, acima de tudo, nós temos uma gestão com a atuação direta. E isso de fundamental importância, o engajamento vamos dizer, do empresário em si, mas, acima de tudo, de todos os gestores diretos e acima para que a gente consiga desenvolver os processos. E, na verdade, nós estamos num momento, assim, né, o Adriano, que os empresários, de modo geral, aqueles que querem ser empresários, eles têm uma grande possibilidade, porque hoje temos o problema de crise de emprego, né? Perfeito. Crise de trabalho, quer dizer, eu não falo em emprego, mas de trabalho. Perfeito. Quer dizer, trabalho tradicional e tal. E muitos jovens, isso se observa assim no crescimento do número de novos empreendimentos pequenos, empreendimentos pequenos. Sim, perfeito. E isso é importante, que esse futuro empreendedor tenha consciência disso já. Fundamental importância. É justamente o quê? É passar dos exemplos, dos conceitos que nós aprendemos diariamente, à prática. Fundamental. Como é que tu está vendo, assim, para nós encerrar a entrevista, como é que tu está vendo essa saída que estamos tendo naturalmente da pandemia e tal, os problemas que adviram a partir dela, e o ânimo dos empresários? Tu tem visitado muitos empresários? Sim, nós conversamos diariamente. Eu sempre procuro enxergar a parte positiva. Claro. E até agradecendo primeiro a presença
no programa, mas me estimula muito. Primeiro, pela minha formação em economia. E o país é rico. É verdade. Os recursos, né, precisam ser melhor explorados. Isso é de fundamental importância. Com qualidade em quê? Em processos, qualidade na administração. Isso é o de fundamental importância para o país. Perfeito. Me diz uma coisa, como é que foi o teu trabalho durante esse período? Assim, nós estamos vendo que, eu sei que o pessoal da Russell tenha participado aqui, né? Sim. E muitos deles ainda continuam trabalhando online, híbrido, né? Híbrido, Sim, e tal, perfeito. né? Sim. Enfim, mas hoje como é que está lá o teu trabalho especificamente? É um trabalho muito mais de aproximação, né? De pessoal, né? Perfeitamente. Tanto é que eu sou de São Paulo, né? Porém, como um desafio e até mesmo para a qualidade, né, de atendimento, eu aceitei uma jornada aqui em Porto Alegre. Que beleza. Mas assim, a cidade fantástica e a companhia também. Mas acima de tudo, né, todos nós lá, o engajamento é fundamental para poder atender melhor o cliente, conhecer, né, o mercado e expandir para novos negócios. Eu acho interessante o que a Russell faz, que os profissionais andam em vários estados, e tal, novas realidades e tal. Isso é importante para a experiência do pessoal e para, inclusive, a própria eficácia do tratamento, né? Naturalmente. Essa experiência que vocês acumulam, né? Sim, perfeito. Paulistano, corintiano ou palmeirense? Santista. Somos iguais, então. Eu sou santista. Sabe por que eu sou santista? Por causa do Pelé. Pois é. Na época do Pelé, eu fui sempre em São Paulo, sou Santos. Então, temos aí uma afinidade futebolística em São Paulo, no maior centro econômico do Brasil. Perfeito. Adriano, um prazer muito grande te conhecer. Sucesso lá, como eu sei que a Russell propicia a vocês todas as condições necessárias para que vocês tenham sucesso também profissional, que é o sucesso da empresa. Certamente, perfeito. Um grande abraço. É fundamental. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado a você, telespectador, pela audiência, também pela fidelidade aqui ao nosso Economia e Desenvolvimento. Estamos 20 anos no ar. Uma boa semana de trabalho a todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.